Outra coisa que a gente vai falar aqui sobre uma dúvida que os pais têm, fala assim, Ricardo, meu filho ele tem um diagnóstico clínico de autismo, de síndrome de Down, de dislexia, o meu filho toma um remédio anti-ansiolítico, ele tem hiperatividade, meu filho é gago, meu filho isso, meu filho aquilo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda criança tem um diagnóstico, clínico ou não. Sabe por quê? Porque nenhum ser humano é igual. Sem querer criticar a escola, mas o que acontece? O modelo educacional da escola é o modelo que você coloca na mão de um pobre professor 30, 40 crianças e fala, educa essas crianças. O cara tem que ensinar na linha de produção. Quem acompanhar, acompanhou. Quem não acompanhar, não acompanhou. Quem tem uma necessidade é mais rápido, mais devagar. Né? Quem é mais rápido tem que esperar o resto. Então ensina, o cara perde a velocidade. O cara que é mais devagar, que se vire para acompanhar quem é mais a média. Então, o sistema educacional põe todo mundo na média. E o sinônimo de média é medíocre. Só para você entender, então, o problema. Agora, isso não é culpa do professor, isso não tem nada a ver com a ideologia do professor ou da escola. É o modelo educacional. Agora, um pai ou uma mãe, ele tem uma vantagem competitiva monstruosa sobre qualquer professor. Primeiro, que ele tem um amor incondicional do educando, que é filho dele. Tem o respeito incondicional do educando, que é filho dele. Tem a autoridade parental, educacional e chinelal que só o pai tem, certo? Que muitas vezes não usa, mas só de falar, né, nas Havaianas já causa, né, uma grande revolução comportamental. Percebe? Então, quer dizer, brincadeiras à parte, né? A gente sabe como é que era. Você falou, opa, meu pai falou, ó, então para tudo, né? Então você só fica no ó mesmo, né? Essa vantagem competitiva só o pai tem. E a capacidade de conhecer em detalhes cada um dos seus filhos, mesmo que sejam vários, e o compromisso de dar uma educação personalizada para cada um. Ainda mais com a ajuda de um sistema como o Sistema Ave Maria, que o nosso projeto pedagógico vai te ensinar a fazer isso. Então, quer dizer, a sua capacidade de educar em casa, ela é uma vantagem extraordinária sobre o sistema educacional escolar. Mesmo que o sistema educacional escolar seja muito bem intencionado, tá? Apesar dos problemas que a gente sabe que tem por aí, né? Então, quer dizer, se o seu filho tem autismo, Down, dislexia, eu digo para vocês, né, quer dizer, a grande maioria das famílias que chegam aqui com esses problemas, elas conseguem realmente dar uma educação diferenciada. E tem ajuda nossa área pedagógica que vai estar ajudando vocês a ajustar algumas coisas, mas depois o pai e a mãe, todos os casos, aprendem a fazer sozinho. Tem um caso aqui de pai que falou assim, meu filho tem síndrome de Down, nunca tinha lido um livro, o primeiro livro que leu foi no Instituto Ave Maria. Eu tenho o pai aqui que a filha criança tem dislexia, que não conseguia ler e agora é um orador, né? Adora ler. A criança que chegou gaga no Instituto Ave Maria e sarou a gagueira. A criança tomava um monte de calmante e parou de tomar calmante. A criança se equilibrou. Então é um trabalho. Com o tempo você vai se adaptando e vai dando essa orientação para os seus filhos. Continuando aqui, então, expliquei essa parte da pedagogia, a gente não está perdendo tempo, já estou orientando bastante coisa para vocês. Devagarinho a gente vai jogando uma sementinha, jogando as peças do quebra-cabeça, né? O quebra-cabeça é assim, você começa a montar ele pelas beiradas, né? E daqui a pouco a gente vai formando a imagem, né? Então, é isso que eu estou fazendo com vocês. Estou jogando as informações e daqui a pouco o quebra-cabeça vai estar formado, vocês vão conseguir entender tudo que é necessário para a educação domiciliar, tá bom? Qual etapa eu coloco meu filho? Isso é super simples. Posso perder a guarda do meu filho? Jamais. Nunca aconteceu na história do Brasil alguém que perdeu a guarda do filho por causa da educação domiciliar. Inclusive, quem diz isso é uma ameaça, um crime de ameaça, né, que pode, inclusive, dar cadeia. Qual que é o objetivo do Conselho Tutelar, ou do Ministério Público, ou do juiz, quando constata que uma criança não está recebendo educação? É resolver o problema da educação, não é? Então, se o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o juiz, não conseguiram verificar que a família está provendo para a criança o ensino regular que ela tem direito, ou o pai não conseguiu provar de que a criança está recebendo em casa a educação que ela tem direito, o juiz vai tirar o pai da criança e a criança do pai, ele vai piorar a situação, né? Antigamente a criança estava sem educação, agora está sem pai, né? Ó, tinha um problema, ficou com dois. Justiça legal. Não é esse o objetivo. O objetivo da justiça é ver o problema da educação, né? Vai mandar pôr na escola, vai ameaçar, vai multar se não puser, vai usar todos os meios que a justiça tem para forçar que faça. Mas se a criança não estiver recebendo a educação que tem direito em casa. Então, e é como a gente disse, é permitido no Brasil, é não pode fazer de qualquer jeito. Então, isso nunca aconteceu.
O pai precisa ter faculdade para praticar educação domiciliar? Hoje, pelas leis que nós nos apoiamos, hoje não precisa. De onde surgiu esse ruído, essa dúvida e esse BO de falar que o pai tem que ter formação superior, curso, faculdade para fazer homeschool? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês aqui. O pai precisa ter faculdade? Vou explicar uma coisa para vocês sobre o tipo de gente que tem no mundo. Isso tem tudo a ver com as coisas que nós vamos conversar aqui. No mundo, nós temos 3 tipos de pessoas: as pessoas competentes, as pessoas incompetentes e as pessoas mal intencionadas. Isso em todos os lugares. Na empresa onde você trabalha, na tua vizinhança, no teu condomínio. Você tem esse tipo de gente no supermercado, onde você faz compras. Você tem lá na Secretaria da Educação, você tem lá na escola, você tem no Ministério Público, você tem no Conselho Tutelar, você tem no Congresso Nacional, você tem no Senado. Em todos os lugares você tem esse tipo de gente, o competente, o incompetente e o mal intencionado. Como é que funciona isso? Né? E segundo o Pareto, né, que é outra coisa que a gente vai aprender na nossa educação, que geralmente o pessoal aprende só na formação superior, mas o seu filho aprende com a gente na educação básica, é 80-20, né? 20% de coisa boa, 80% de porcaria, certo? Mas o 20% produz mais do que 80% junto, então geralmente por isso que o mundo está em pé. A Pareto é assim, 20% produz o que o 80% não produz. Então nós temos aí 20% de competente, 80% entre incompetente e mal intencionado. Por que é importante a gente colocar isso? Porque quando foram votar no Congresso Nacional o projeto de lei, que ficou 10 anos esperando para conseguir entrar na pauta de votação, o texto base da regulamentação era maravilhoso. Eu li o texto e falei, beleza, se sair esse texto, tá ótimo, vai ser super bom para as famílias. As pessoas do mal, os mal intencionados, é aqueles que não querem a liberdade da família, que acham que ele tem que ser dono do teu filho, que a família não pode educar o filho do jeito que quer, que eles que sabem o que é bom para o teu filho, não você. Eles que nem te conhecem sabem o que é melhor para o teu filho que conhece teu filho, você conhece teu filho. O problema do incompetente, sabe o que é? É que o incompetente não sabe fazer nada direito e tem preguiça de aprender. E geralmente o que acontece? Até quando ele quer fazer bem feito, ele não sabe fazer, ele faz besteira. Então, você, por exemplo, fala para uma pessoa incompetente fazer um bolo de chocolate, ela não vai conseguir fazer. Então, não é que a pessoa é do mal, é que a incompetência dela faz com que ela produza coisas ruins. Esse é o problema do incompetente. E o incompetente é outro agravante. Ele é muito, como ele não tem conhecimento, ele busca conhecimento em alguém. E ele é muito influenciável pelo mal. Então, ele vai levar com as outras para o mal. O competente não tem esse problema, porque o competente, mesmo quando ele não sabe, ele é guiado pelas virtudes, mesmo que ele não conheça o princípio das virtudes. Ele tem um espírito virtuoso. De certa forma, ele sabe que é a virtude da prudência, buscar a verdade, conhecer a verdade a partir da fonte, a da temperança, né? Buscar o equilíbrio correto e não aquele equilíbrio covarde, aquele põe pano quente porque eu sou covarde, não. O equilíbrio do que é certo e o que é errado. Ele tem a virtude da justiça, ele sabe discernir o justo do injusto, ele tem a virtude da fortaleza, ele tem força, perseverança, vontade e a razão para guiar. Isso é uma pessoa virtuosa. Isso é o que forma a formação espiritual, está nos atributos da formação espiritual, que não tem nada a ver, não é só a religião. A formação espiritual, aquela que desenvolve a pessoa, é essa das virtudes. Então, o que acontece? A pessoa competente, ela não se deixa corromper, ela combate com firmeza, correto? Então, beleza, vamos lá. O que aconteceu, então, lá no Congresso? Aconteceu o quê? As pessoas que estavam votando, e tinha uma turma que era a favor do homeschool, estava defendendo o homeschool, e os incompetentes e mal intencionados. Acontece que os incompetentes e os mal intencionados queriam impedir a votação da lei, né? Queriam travar a lei, e não conseguiram. Os competentes e bem intencionados venceram, a lei foi aprovada. Só que não acaba aí. Por quê? Porque depois o pessoal tem que votar o texto da lei. Então, primeiro votar o mérito da lei, né? Se a lei faz sentido. Depois, agora, o texto. Daí vamos discutir o texto. E aí, o que acontece com o mal intencionado? Qual que é o jogo dele? Já que eu não consegui impedir que a lei fosse votada, agora eu vou tentar transformar a lei inaplicável. Vou fazer com que a lei seja impossível de ser praticada. Vou colocar problema na lei para que as pessoas não consigam executar o homeschool. Entendeu?
E aí tentaram corromper o texto da lei e tentaram estragar totalmente o texto. E o pessoal do bem defendeu e conseguiu defender muita coisa, mas essa parte não conseguiu defender. E como é que ficou o texto da lei? É legal explicar isso, porque esse conceito de tipo de pessoa vai ser importante para a gente daqui a pouco. O que aconteceu? O texto ficou assim, que o pai, né, para educar no homeschool, o filho precisa ter um responsável técnico, que seja capaz de monitorar a criança. Olha o perigo disso. Daqui a pouco vão dizer que o pai, para ter filho, tem que ter curso superior. Para casar, você tem que ter curso superior. Se não tiver diploma, não pode casar. Então, olha o perigo. Se o pai, para educar em casa, tem que ter o seu curso superior, que presunção é essa? Eu tenho experiência. Eu sei que o pai que não tem formação superior, o pai que não tem nem ensino fundamental completo, às vezes educa melhor do que o que tem formação. Sabe por quê? Porque o pai que não tem o fundamental completo, ele estuda com o filho e com vontade de aprender junto com o filho. E estuda e aprende junto, e quer e faz lição de casa junto. E o pai que tem formação superior não tem essa vontade toda, às vezes, essa paciência toda. Então, quer dizer, a opinião de quem não sabe como é que as coisas funcionam. Mas beleza, aí eles pegaram, colocaram que tem que ter um responsável técnico, tem que ter curso superior, mas, graças a Deus, não especificou qual curso superior. Então, qualquer curso superior. E não é o pai e a mãe, pode ser o pai ou a mãe. E se o pai e a mãe não tiver, ele pode fazer faculdade depois e apresentar o diploma. E se o pai e a mãe não quiser fazer a faculdade, ele pode contratar alguém que tenha, tipo um professor particular. Ou ele pode contratar uma empresa credenciada que tenha, tipo o Instituto Ave Maria. Então, quer dizer, hoje o Instituto Ave Maria não é credenciado porque a regulamentação não está aprovada. Mas no dia que tiver, nós já estamos prontos, porque nós já nascemos prontos. Nós já fomos criados, planejados para isto. Nós estudamos todas as regulamentações que foram apresentadas antes de criar o Instituto Ave Maria. Antes de criar o Instituto Ave Maria, nós fizemos uma pesquisa de mercado e deu para escrever um livro de 400 páginas para entender o ramo, né, para saber que a gente não está fazendo nada errado. Então, quer dizer, aí é a prova de que a gente não está de brincadeira. Então, a família pode contratar uma empresa, como o Instituto Ave Maria. Então, se você já contratar, você já fica contratado, a gente vai adequar o que precisa ser feito. Ou você pode contratar um professor particular, ou você pode fazer um curso superior. O que os pais geralmente estão fazendo para ficar garantido? Estão se matriculando naqueles cursos de formação superior, curso universitário, na modalidade EAD, ensino à distância, no curso de pedagogia, que é um dos mais fáceis de entrar e um dos mais baratos, custa R$ 150 por mês. Em 2 anos, tem um diploma de formação superior de pedagogia. E você sabe o que é o mais engraçado, que eu penso, com todo respeito a todos os professores? É que, assim, o curso mais fácil de fazer, a profissão mais fácil de você ter um curso superior é de professor. Ou seja, isso me leva a ter um entendimento de que não são os melhores alunos que são professores. Não concorda? Porque os melhores alunos foram ser engenheiro, médico, astronauta, outras coisas. Quem não conseguiu foi ser professor. Ah, não é bem assim, eu sou professor, não sei o que. Não, tudo bem, existem exceções, mas olha o perigo. O cara, para ser professor, devia ser o melhor. O curso mais difícil de entrar deveria ser o de professor. O cara deveria provar um caráter inquestionável para ser professor. Uma índole perfeita. Valores, princípios, virtudes, né, de altíssima qualidade para poder ensinar. Não é qualquer um que poderia ser professor. Mas fica aí a dica. Voltando aqui. Então, é isso que aconteceu na regulamentação. Então, caso a regulamentação seja aprovada e este termo continue, assim que vai funcionar. Mas quando a regulamentação for aprovada, eu vou comunicar a todas as famílias que usam o nosso sistema que o que vai precisar fazer e vocês decidem o que vocês querem fazer, né, lá na frente. Nós vamos nos preocupar com os problemas de amanhã, hoje, porque esse problema hoje ainda não existe. Outra pergunta que o pessoal faz: que horas eu tiro férias? Como é que funciona o ano letivo? Né? Como é que eu organizo a rotina educacional da minha casa? Estudo de manhã, de tarde, de noite? Como é que é isso? E se eu ficar doente? Se eu não conseguir dar aula hoje, como é que eu faço amanhã? E tal. A outra questão é a preocupação sobre a socialização. E a gente termina a reunião falando sobre os próximos passos, que é o quê? Depois de aprender tudo sobre o homeschool que a gente vai estar explicando aqui, tampando o buraco sobre essas questões que a gente levantou, eu vou explicar para vocês os próximos passos, que eu vou estar colocando as informações complementares, documentos no grupo do WhatsApp, mas você vai, se quiser contratar, fazer uma matrícula, né, para um período de adaptação, você faz a matrícula agora em março e paga a primeira mensalidade só no dia 20 do mês que vem, e aí você, já depois que fizer a matrícula, vai passar pela área pedagógica, que vai receber o treinamento
sobre a parte prática da rotina educacional, de como usar o sistema, vai ter acesso ao PDF da apostila 1 de 10, para você já conseguir usar de cara o material didático, testar a pedagogia do projeto, do nosso sistema. E gostou, continua. Se não gostou, para. Né? Não é ninguém obrigado, né? Nós temos contrato de fidelidade, não sei o quê, né? Então, nós somos totalmente a favor da liberdade. Você gostou, continua, não gostou, para. Então, vamos lá. Eu vou começar a nossa explicação aqui falando sobre o acesso à faculdade, porque já dá para começar a falar alguma coisa sobre a legislação e depois eu vou falar sobre a questão da legalidade, tá? Meu filho vai conseguir entrar na faculdade, ele vai conseguir fazer a matrícula, vai ter uma declaração de conclusão do ensino médio lá que a faculdade pede, né? Ou pode pedir, né? Nem toda faculdade pede, tá? Mas ela talvez peça, né? Então, como é que você resolve esse problema aí? Por que eu gosto de começar por esta pergunta? Porque, infelizmente, como a gente disse, a educação ela deve acontecer com vistas ao desenvolvimento da pessoa, ao exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Mas a maioria dos pais pensam que eu coloco meu filho na escola para passar no vestibular. E por que eles pensam isso? Porque, antigamente, a maioria das crianças que terminavam o ensino médio prestavam vestibular e não conseguia passar no vestibular. Isso acontecia antigamente, hoje continua acontecendo. Aí o que acontece? Essas crianças iam fazer um negócio que chamava cursinho. E aí muita gente aprendeu que cursinho é um negócio de dar dinheiro. E transformou o cursinho num curso preparatório para vestibular, né? Que todo o conteúdo era focado no vestibular. E deu certo. Aí o que acontece? Eles resolveram transformar o terceiro colegial num curso preparatório vestibular, o terceirão. E deu certo. Aí eles transformaram em segundão e primeirão, né? O primeiro e o segundão também virou preparatório para o vestibular. E aí o ensino fundamental também virou. Hoje, toda a educação é para o vestibular. Tudo para a qualificação para o trabalho. Zero cidadania, zero pessoa. Isso, entendeu? A história da educação em poucos minutos. Então o pai acha que o filho está na escola para passar no vestibular e não é. Ou para ganhar um papel, um boletim de nota, uma declaração de conclusão, e sei lá o quê. Também não é. Quando você coloca o teu filho na escola, é para que o conteúdo do livro saia do livro e vá para a cabeça do teu filho. Ele se torna uma pessoa que tem conhecimento acadêmico, que sabe apertar parafuso, ele tem um conhecimento filosófico, ele sabe apertar o parafuso e por que tem que apertar o parafuso, qual parafuso apertar, e ele tem um conhecimento espiritual, ele entende o porquê que os parafusos existem, por que eles foram criados, e por que o parafuso é diferente do prego e do rebite, certo? Aquele negócio? Então, isso é sabedoria, uma outra coisa é inteligência, outra coisa é conhecimento. Para a gente, então, entender o que vem acontecendo, então, a gente, quando também coloca essa explicação, a gente percebe que o pai, sem querer, ele traz no coração uma pequena malícia, que ele não percebe. Qual que é a malícia? Ele fala assim, se o meu filho fizer homeschool, ele vai passar no vestibular? É quase que uma presunção do tipo, se ele ficar na escola, vai ir no homeschool. Percebe? Então, o pai tem quase que uma convicção de que o filho vai passar na faculdade se ele fizer na escola. E não é bem assim. Eu vou explicar como é que são as coisas. Na escola e no homeschool. Por que eu falo isso, gente? Porque eu não disse que a nossa educação tem que ser acadêmica, filosófica, espiritual, não tem que ser da pessoa, da cidadania e do trabalho. É muito pai e mãe fala assim, Ricardo, eu queria ir direto ao ponto. Não dá para ir direto ao ponto? Por quê? Porque você está acostumado a ter uma educação que é no resumo. E você não quer saber por que você está estudando, por que você vai fazer homeschool, você não quer saber por que você, de onde surgiu as coisas. Quer dizer, todos vocês e eu fomos treinados a sermos práticos e nos tornamos adestradores e adestrados. Não somos pessoas nem inteligentes nem práticas, nem sábias. Fomos adestrados. A gente trabalha e não sabe o que trabalha, faz as coisas e não sabe o que faz. Então, o que acontece? Vamos entender como é que funciona a legislação do Brasil com relação à educação, para que você entenda por que você tem que educar teu filho da forma que nós vamos explicar. O teu filho tem que receber em casa uma educação dentro de um modelo, de uma sistemática, de uma rotina educacional muito semelhante àquilo que acontece na escola. A lei diz mais ou menos assim: a criança tem direito à educação básica ou ensino regular, que é a mesma coisa, educação básica e ensino regular, a partir dos 4 anos. A educação básica é dividida em 3 níveis ou ciclos. Quais são os níveis? Nível infantil, nível fundamental e nível médio. Então, e cada nível é dividido em subníveis, ou anos, ou séries, ou etapas, que é a mesma coisa. Aqui no Instituto Tamboril a gente chama de etapa 1, etapa 2, etapa 3.
Mas lá na escola, eu estou no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano. O pessoal tem o hábito de usar essa expressão. Ou na terceira série, quarta série, quinta série. Que é a mesma coisa. Então, o que acontece? A criança tem direito à educação básica a partir dos 4 anos de idade. Não está escrito na lei que a criança tem direito à escola. Quem diz que tem direito à escola ou é incompetente ou é mal intencionado. O competente sabe que está escrito a educação. Aí o incompetente mal intencionado fala educação, escola é a mesma coisa. Aí você vê como é que é mal intencionado ou burro mesmo, certo? Por quê? Porque se você for olhar no dicionário, a gente sabe que educação é aculturamento do ser humano. Escola ou é um prédio ou é uma empresa. Eu acho que o teu filho não tem direito nem a um prédio nem a uma empresa. Ele tem direito ao aculturamento. E o que acontece? Por que educação básica? Porque todas as crianças do Brasil têm direito a receber a mesma educação para que elas possam competir em igualdade de condições. Ou seja, se ela estuda em casa ou na escola, ela tem que receber a educação básica, de acordo com o que estabelece o sistema educacional brasileiro. Então, a partir de quanto? A partir dos 4 anos. Ah, Ricardo, mas eu sei que tem gente, criança, que coloca o filho na escola a partir dos 6 meses. Por que coloca na escola a partir de 6 meses? Porque o pai e a mãe têm que trabalhar, acabou a licença maternidade, não tem que deixar o filho, deixa numa escolinha, deixa na creche. Aí a criança vai crescendo, vai para o jardim da infância, jardim 1, jardim 2, prezinho, não sei o quê, bebê, até chegar com 4 anos, e aí vai começar a educação básica mesmo. O ensino regular a partir dos 4 anos. Né? Esse aí já é oficial, é obrigação do pai e da mãe. Então, as escolas oferecem educação antes dos 4 anos por uma questão de oportunidade de mercado ou necessidade social. Mas não é um dever do pai educar antes disso. É do ensino regular, o ensino sistematizado. Ótimo. Então, como é que funcionam esses ciclos? O ciclo infantil, ele começa com 4 anos e termina com 5 anos. Né? Então, geralmente, você tem infantil 1 e 2. O que a criança aprende no ensino infantil? A alfabetização. Então, a criança está sendo alfabetizada, ela está aprendendo números, ela está aprendendo letras, ela está aprendendo cores, está aprendendo o significado das palavras, formas básicas, né? Triângulo, quadrado, círculo, bola, essas coisas assim. O que acontece com a criança quando ela faz 6 anos? Acaba o ciclo do ensino infantil e inicia-se o ciclo do ensino fundamental. O fundamental ele é dividido em 9 etapas. O pessoal fala, aumentaram um ano do ensino fundamental. Não, aumentaram um ano para baixo. Antigamente as crianças começavam a estudar com 5 anos e os 5, 6 anos era infantil. Agora começa a estudar com 4 e os 6 anos, em vez de ser infantil, passou a ser fundamental. Mas o ensino fundamental etapa 1 também é alfabetização. Então é uma educação ainda que a criança está aprendendo a ler, escrever, essa coisa toda. Aí o sistema regular de ensino continua, né? Ensino fundamental etapa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A criança então começa com 7 anos, com 6 anos no ensino fundamental, na etapa 1 e termina na etapa 9 com 14. Então, ela pegou, foi lá, aprendeu todo aquele conteúdo. Cada série, cada ano tem um conteúdo. Então, você pode ensinar para o teu filho de 10 anos o conteúdo de uma criança de 11 anos? Não. Se ele está seguindo o sistema educacional direitinho, né, 10 anos é quinta série, 11 anos é sexta série. Teu filho tem que aprender com 11 anos o conteúdo da sexta série. E com 10 anos, o conteúdo da quinta série, seja em casa, seja na escola. Não tem uma dúvida que vocês fazem com a gente? E se eu precisar voltar para a escola? Voltar para a escola, não interessa. Com a escola que a criança está estudando, ela passa de uma escola para outra, porque ela segue o mesmo padrão. No homeschool é igual. Tá certo? Isso é a lei. Você tem que fazer assim. É isso que a regulamentação vai exigir. Então, a gente já começa a fazer agora o que vai exigir a lei. E a lei já exige isso quando ela tiver a regulamentação, mas a lei já exige isso aí hoje, a lei da educação. Com 16, com 15 anos de idade, o teu filho, se ele foi direitinho, bonitinho e seguiu tudo sem nenhum trauma, ele com 16, com 15 anos de idade, ele passa para o ensino médio. O ensino médio são 3 etapas, né? Médio 1, 2 e 3. Então, o teu filho com 15, 16, 17 anos termina o ensino médio. Beleza, chegou então na hora de responder a pergunta. Meu filho vai conseguir entrar na faculdade? 17 anos, chegou a hora de fazer o quê? De prestar o vestibular. Mas o que acontece? O que você precisa para prestar o vestibular? Fazer uma prova, acertar as perguntas, conseguir a vaga, é isso? Bom, beleza, isso é uma parte. Mas antes de prestar o vestibular, você precisa saber qual profissão você quer estudar. Então, você precisa ter sido preparado para escolher a profissão correta. Escolher a profissão é uma decisão importante na nossa vida? Sim, né? É algo, você está dando um passo, fazendo um rito de passagem,
e dando um passo que vai determinar o seu futuro profissional, familiar, um monte de coisa da tua vida, financeiro, econômico, blá, vai depender da decisão que você vai tomar a respeito do passo que você vai dar com relação à tua profissão. Então, o que você espera de uma criança com 17 anos de idade? Ela não estudou na escola ou no homeschool? O que ela teve que estudar na escola? Ela teve que se tornar uma pessoa, um cidadão e um cara preparado para o trabalho, correto? Então, quer dizer, uma pessoa que está preparada para o trabalho, para enfrentar as matérias que ele vai ter que realizar no dia a dia do trabalho, para se tornar um bom cidadão, ele sabe que elemento, que posição na sociedade ele vai ocupar, ou seja, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado e tal, por quê? Porque eu vejo que os hospitais têm uma necessidade de médicos, eu sei que a construção tem necessidade de engenheiros, eu sei que as escolas têm necessidade de professores, isso é a visão social, da cidadania, da comunidade, e por isso eu, como ser humano, como pessoa, filho de Deus, quero contribuir para que o mundo prospere e flua bem, e por isso eu serei um médico assim, assim, assado. Porque esta não é o meu jeito só de ganhar dinheiro, é a minha vocação como ser humano, como filho de Deus. É aqui que eu vou reinar, que é aqui que eu vou edificar e construir um mundo melhor, edificar pessoas melhores para um mundo melhor. Então, é isso que a gente espera que aconteça com uma criança de 17 anos de idade, quando tem que decidir sobre a profissão. Quantas crianças chegam com 17 anos e estão prontas para tomar a decisão com essa firmeza? Por acaso o cara sabe que é profissão? Quantos adolescentes infantilizados, sentimentaloides? Eles acham que tudo na vida é sentimento. Estou me sentindo, Ricardo, eu estou me sentindo uma Ricarda hoje. Isso é sentimento. Mas eu não sou uma Ricarda, eu sou um Ricardo, né? Desde que eu nasci. Vocês acreditam? Aí eu estou me sentindo solteiro, mas eu tenho uma aliança aqui. Mas eu não sou solteiro, mas estou me sentindo. Percebe? Pô, que papo é esse? Você viver pelo sentimento? Você toma decisão pelo sentimento ou você toma pela razão e pela vontade, que te sustenta e não te faz retroceder? Te dá firmeza espiritual para você combater e lutar e ganhar. O que a gente tem visto por aí? A pergunta é, meu filho vai conseguir prestar vestibular, vai conseguir passar na faculdade? O que você espera? Que seu filho seja capaz de decidir pela profissão. Ele decidiu ser médico pelo motivo certo. Ele tem uma razão espiritual, social e acadêmica para ser médico. Ele é uma pessoa, um cidadão e um trabalhador médico, engenheiro, dentista, veterinário, que seja. Então, ele consegue definir qual que é a faculdade, a profissão que ele vai seguir e onde ele quer estudar. Tipo, eu quero ser médico formado na USP. Ah, mas a USP está toda estragada, né? Meu filho vai chegar lá e vai virar um doido. Não tem problema, teu filho está preparado para enfrentar os animais e adestrá-los. Então, ele vai pegar os animais e adestrá-los e trazê-los para a luz, transformar aqueles bichos em ser humano de novo. Ah, eu quero que meu filho faça engenharia no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Eu quero que meu filho seja advogado lá na São Francisco. Ah, mas São Francisco também tem um monte de bicho lá estudando lá hoje. Não tem problema. Teu filho é uma pessoa formada com as virtudes, né? Ele é um adestrador de animais, vai pegar aquele monte de bicho e transformar em gente e em juristas de verdade. Ele não vai se corromper, vai descorromper a comunidade universitária acadêmica que ele pertence. Então, você fala, eu quero fazer administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas. Ele vai lá e presta e ganha. Isso é o que você espera do seu filho com 17 anos. Que ele seja capaz de mirar no alvo e acertar no alvo. O que a gente tem visto por aí? Né? Eu quero ser médico porque eu adoro vestir roupa branca. Eu quero ser médico porque eu quero ser chamado de doutor. Eu quero ser médico porque eu quero ganhar dinheiro. Não estou preocupado com a saúde das pessoas. Eu quero ser médico porque meu pai é médico. Eu vou ser administrador de empresa porque meu pai tem uma empresa. Eu vou ser veterinário porque eu adoro bichinhos. Olha a formação, olha a vocação desse cidadão. Com essa educação que forma nesse sentido pobre, estritamente acadêmico e nada cidadão e nada espiritual, o que você forma? Forma seres humanos que não são pensantes e muito menos inteligentes. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é a diferença entre um ser humano e outro. Uma educação puramente acadêmica é aquela que não está preocupada em produzir inteligência na sabedoria. Ela produz o quê? Ela produz um ser humano capaz de trocar peças. Vou dar uma metáfora para vocês que todos vocês vão entender para encerrar esse assunto.
e vai ser importante, que vai te conduzir pelo projeto pedagógico do Instituto Ave Maria. O que acontece? Nós temos uma situação assim, você leva o teu carro na oficina e fala assim, eu estou com problema na suspensão do meu carro, está esquisito. O mecânico fala assim, tem que trocar o amortecedor. Ele troca o amortecedor, só que o problema persiste. Aí você volta lá e fala, ainda está com problema. Tem que trocar as molas estão cansadas. Ele troca as molas, o problema persiste. Mas sabe o que é? É que eu não queria que o senhor gastasse muito dinheiro, então eu não quis trocar lá o batente, a coifa e o rolamento, mas então vai ter que trocar. Daí troca o batente, a coifa e o rolamento, mas continua com o problema. Aí você volta lá e fala, sabe o que é? Que é a bucha da bandeja. Aí troca a bucha da bandeja. Mas sabe o que é? É que são os pivôs. Aí troca os pivôs. Mas fala, meu amigo, mas trocamos tudo. Daí ele vai lá dar uma olhada e fala, sabe o que é? Faltou a beleta. Aí ele troca a beleta. A beleta é um ferrinho desse tamanho, assim. Troca a beleta, acaba o problema. Você percebeu o que aconteceu? O problema desde o começo foi a beleta. Isso aconteceu comigo, mais de uma vez já. Por que o mecânico faz isso? Porque ele é um safado, né? Lembra dos 3 tipos de pessoa? Inteligente, incompetente, mal intencionado. Não, ele é um incompetente. Ele não sabe para que serve as peças. Ele é um trocador de peça. Ele na base da tentativa e erro, uma hora ele acerta. Só que ele começa pelas peças mais caras, pelas peças que geralmente dão mais condição de índice de erro. Um mecânico que conhece a função das peças, ele faz um diagnóstico. Eu tenho um mecânico desse hoje. É um mecânico que eu levo meu carro lá, ele vai lá, levanta o carro, faz um diagnóstico, ele pega uma ferramenta, ele aperta um parafuso e resolve o problema. Aí eu pergunto para ele, quanto é que custa? Geralmente o pessoal fala, não é nada, não, só apertei um parafuso. Ele fala, R$100 para apertar esse parafuso. Eu pago feliz. Porque se eu levasse lá naquele outro cara, eu ia trocar a suspensão inteira. Porque um tem um conhecimento acadêmico, sabe trocar peça. O outro sabe como as peças funcionam, como elas interagem. Só que tem um outro cara, que é aquele cara que não quer só ter o conhecimento acadêmico e a inteligência. Ele quer ter a sabedoria, ele quer saber como é que funciona o projeto da suspensão. O projeto da suspensão é a visão do Criador. Por isso a formação espiritual, porque você não vai pensar com a visão do engenheiro, você vai pensar com a visão de Deus. Por que Deus criou a matemática? Por que Deus criou a geografia? Por que Deus criou as coisas? Nós temos a formação espiritual em todas as matérias. Nós não temos a formação espiritual só na aula de religião. Quando você ensina matemática, física, química e religião, sabe o que você ensina para o teu filho? Que, assim, na aula de matemática ele pode ser bagunceiro, na aula de química ele pode ser sacana, na aula de física ele pode ser mentiroso, mas na aula de religião ele tem que ser bonzinho. E quando esse seu filho cresce, ele aprende que no trabalho ele pode ser um corrupto, com os amigos ele pode ser desculpa a palavra, mas um cara que vai para o prostíbulo, que trai a mulher ou o marido, e que em casa é um cara santo, um super pai, e na igreja é um anjo. É isso, você está ensinando para o teu filho hipocrisia e corrompendo a formação do cidadão, da pessoa e do acadêmico, e do trabalho. Então, a educação ela tem que seguir. Nós temos que ter educação acadêmica, filosófica, espiritual em todas as matérias. E quando você forma esse tipo de homem lá na frente, ele é capaz de mirar no alvo, saber qual que é o alvo e acertar no alvo. Eu quero ser médico na USP e entrar na USP, sem medo de ser corrompido pelos animais que estão na USP, mas na certeza de que ele vai adestrar todos os animais e vai ser o líder da USP. Ele vai acender a luz naquele caos, naquela empresa que ele vai trabalhar, naquele governo que ele vai governar, naquele tribunal que ele vai ser juiz. Vai ser o próximo doutor a consertar o mundo. Porque o que estão aí não tem formação espiritual, são animais, são predadores. Destrói o próprio mundo onde eles e os filhos deles vão viver. Vendem o país, decidem pelo estômago, pela necessidade fisiológica do corpo, e não pela sabedoria, pela inteligência, pelo caráter, pela virtude. Meu filho vai conseguir prestar vestibular e passar na faculdade? Sim. Ele vai competir com as crianças da escola. Você sabe qual que é o índice de acerto no alvo das crianças que fazem escola convencional, estudam pela educação escolar, miram no alvo, acertam no alvo? De cada 100 adolescentes que prestam vestibular com 17 anos de idade, miram no alvo e acertam no alvo? Sabendo que o alvo é quero medicina na USP, engenharia no ITA, é isso aí, né? Só 5%. Ricardo, você está exagerando. Será que estou? Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Vou abrir aqui o chat nosso.
Abre o chat aí do lado, tem duas pessoinhas aí. Escreve aí, levanta a mãozinha no chat, ou aqui mesmo ao vivo. Quem de vocês tinha 17 anos, prestou vestibular, sabia qual era o alvo, mirou no alvo e acertou no alvo, com 17 anos de idade? Uma pessoa. Então, uma pessoa. Menos de 5%. Percebe? Isso é normal. Tá vendo? Você quer fazer um tira-teima, todos vocês? Faça uma lista com 10 amigos e pergunte, familiares, né? Você tinha um alvo, mirou no alvo, acertou no alvo, você vai ver que é verdade. Agora, o que acontece? Como é que o pessoal presta vestibular? Na minha época já era assim. O que você vai fazer? Eu vou prestar medicina, administração de empresas e artes cênicas. Mas o que você quer ser? O que der, deu. Se eu passar em medicina, eu vou ser médico. Se eu não passar, vou ser administrador. Se eu não passar, vou ser ator. Não é um problema você ser uma coisa ou outra. O problema é que você não sabe o que você quer ser, cara. Né? A natureza, a sorte ou o azar está decidindo por você. Roleta russa. O que acontece com os outros 95% dos alunos das escolas? Vou contar para você. 50% não fazem nenhuma faculdade. Porque a criança estudou a vida inteira sem saber o que estava estudando. Por que você estuda? Porque cai na prova, porque cai no vestibular. Ela estudou, mas não sabe para que estudou, para que serve, o que ela está fazendo ali. Ela foi forçada na escola a vida inteira. Nunca pegou amor pelo estudo. E quando ela faz 17 anos, fala assim, me libertei da escola. Ela não terminou o ensino médio. A sensação é de liberdade. Aí você tem 45% que vão fazer a faculdade, mas não é o alvo. Mas o que acontece? Acontece muitas situações assim, que a pessoa vai lá e presta vestibular de medicina e não consegue passar e vai fazer faculdade de direito. Não tem problema nenhum, vai ser advogado. Isso acontece com muita gente. Meu irmão, por exemplo, não era esse caso. Ele queria fazer medicina e foi ser advogado. Prosperou como advogado, ganhou dinheiro, cuidou da família, bababá, dos meus sobrinhos. Mas o sonho dele era ser médico. Até hoje ele fala isso. Aí, o que acontece? Como a pessoa vai fazer a faculdade que não queria, você vai conhecer um monte de gente que você conhece que é assim, eu estudei medicina, mas eu não exerço. Estudei direito, mas não exerço. Estudei veterinária, mas não exerço. Percebe? Por que não exerce? Porque fez por fazer. Não tinha objetivo para fazer. Então, essa é a realidade. Aí vem aquela pergunta. O que acontece com as crianças do homeschool? Sabe quantos por cento miram no alvo e acertam no alvo com 17 anos? 80%. Está aqui. Aqui vai te explicar. Melhor do que eu estou explicando aqui. No plano pedagógico do pai no homeschool. 80% mira no alvo, acerta no alvo e exerce a profissão. E o que acontece com os outros 20%? 12% não faz faculdade nenhuma. Mas por que não faz faculdade? Diferente das crianças que saem da escola, que não faz faculdade porque está traumatizada, 12% dos homeschoolers não fazem faculdade porque quando ele tem 17 anos de idade, ele já tem uma empresa, já ganha dinheiro, já é muito feliz, obrigado, e não quer saber de fazer faculdade. Já está feliz da vida. Minha filha é assim, minha filha eu dou para ela R$50 para ela sair com as amigas, ela volta com 200. Por quê? Ela vai lá e vende miçanga, vende não sei o quê, faz brinco, faz isso, faz aquilo, faz negócio, entendeu? Então, quer dizer, tá na cara que com certeza, com 17 anos, vai tá ganhando dinheiro, não vai querer fazer faculdade, com certeza. Não tem problema nenhum. Quem disse que isso nome de sucesso é fazer faculdade? Quantas pessoas fizeram faculdade e você conhece que são bem-sucedidas e felizes? Quantas pessoas você conhece que não fizeram faculdade e são felizes e bem-sucedidas? Então, isso também não é indicador. Não tenho nada contra a faculdade. Eu sou a favor da não hipocrisia. Fazer as coisas por fazer direito. Se não for fazer direito, não faz. Essa é a situação. E 8% dos homens acabam fazendo faculdade, que não é o alvo normal, isso também acontece, e cada um tem o seu caminho. Então, essa é a situação. Então, com relação à pergunta, meu filho vai fazer homeschool, ele vai fazer faculdade e vai conseguir passar? Sim. Ele tem N vezes mais chances do que ele vai competir com crianças que vieram da escola. Olha que moleza. Então, vai ser bem mais fácil para ele. Ele teve conhecimento acadêmico, filosófico e espiritual. Ele não é só uma pessoa que sabe apertar o parafuso. Ele sabe para que serve o parafuso. Ele sabe por que criaram o parafuso, quem que foi o criador do parafuso. Então, ele tem o conhecimento, a inteligência e a sabedoria. Ele tem tudo o que ele precisa. Não só para prosperar na faculdade, mas para ser um ser humano completo, feliz e inteiro. E um grande líder. Que é isso que é o objetivo da educação. Não ter um papel.